onde o comércio exterior evolui a passos largos. A e-Comex está na vanguarda dessa transformação. Estamos redefinindo o futuro do comércio exterior com tecnologias poderosas e um DNA inovador. E você é nosso convidado nessa jornada. e-Comex, alcance o seu sucesso global. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui numa gravação um pouco diferente, mais a antiga, como a gente fazia antes em Money Report, durante a pandemia. Estou aqui conversando com o André Barros, o CEO da e-Comex, que é uma empresa de líder de soluções de software para comércio exterior. E o André participou do nosso evento sobre o segundo evento sobre consumo e as soluções para quem já está de olho no futuro, e eu queria conversar com ele sobre as impressões e as possibilidades dessas questões para quem atua na área dele. André, vocês são pioneiros na digitalização de processos de comércio exterior. Como é que essas tecnologias e soluções elas impactam diretamente no comportamento do consumidor final? Porque vocês oferecem soluções, elas não são muito vistas a quem aponta, né? Mas vocês facilitam a vida das pessoas, que é Sem dúvida. que é isso que se faz na internet, é isso que se oferece na internet. Conectar e facilitar. Como é que vocês fazem essa parte na operação de vocês? Legal, essa é uma ótima pergunta, Vargas. Como uma empresa de tecnologia, a gente ajuda os nossos clientes a, de fato, digitalizarem suas áreas de comércio exterior. Todo o processo complexo, burocrático, custoso se desenvolve através de uma importação ou exportação, a gente traz eficiência, traz tecnologia para desenvolver isso, né? Eu costumo dizer que nenhum cliente nosso tem o comércio exterior como atividade fim, mas todos eles têm no comércio exterior uma atividade muito importante para as suas operações. E dentre esses clientes, muitos deles são grandes varejistas da moda, por exemplo. Muitas roupas que a nossa audiência aqui compra nos shoppings, nesses grandes distribuidores, são produtos importados por clientes que a gente atende, que, portanto, usam a nossa solução. Então, a nossa tecnologia, de fato, impacta, não sei se talvez eu possa dizer diretamente ou indiretamente, talvez nas duas ocasiões, o consumo, né? E se para trazer Vou facilitar a sua resposta. Vamos lá. Como é que o software de gestão de vocês faz com que o cliente tenha, o cliente final, o cliente do seu cliente, o consumidor, tenha acesso mais rápido ao produto? E como é que você faz isso de uma maneira mais rápida, facilitando a vida do seu cliente? Não, legal. Então, se a gente para ser prático, né, e dar um exemplo concreto de como essa cadeia é impactada e como o cliente final lá é beneficiado, vamos trazer um plano para uma logística e para um processo local, né? Você faz uma compra de um iFood, por exemplo, e existe ali no iFood todo um processo de roteirização para entregar para você a comida que você pediu no menor tempo possível e ela tem que estar aquecida, né, para fazer sentido. Então, existe uma inteligência de logística de última milha, que a gente chama, que é do iFood ou do restaurante do iFood até a tua casa. E existe por trás disso toda uma inteligência para que a comida chegue quente e no menor tempo possível para você poder se alimentar. Se a gente traz isso para um plano internacional, esse mesmo exemplo que eu dei da roupa, você compra uma das lojas da Marisa, por exemplo, da Riachuelo, que são importadas, para essa mercadoria chegar até a ponta, né, estoque local, ela tem um trânsito internacional. E um trânsito aduaneiro. Diferente do iFood, que tem a última milha só, do restaurante até a tua casa, cara, essa roupa não. Essa roupa passa de um distribuidor, de um fornecedor, de um produtor internacional para um centro de distribuição internacional, desse centro de distribuição para um porto ou para um aeroporto, deste porto, aeroporto internacional para o porto, aeroporto brasileiro.
porto, aeroporto brasileiro, para o distribuidor local para a fábrica, para a loja. Então, percebe que a logística internacional ela é muito longa. E essa roteirização, olhar para essa logística da forma mais eficiente possível, garante que as lojas estejam sempre abastecidas com as últimas tendências dentro daquela sazonalidade necessária. Então, funcionalidades que a gente tem como análise de eficiência logística, proposição de melhores rotas internacionais, consolidação de cargas, são funcionalidades que a gente entrega para o nosso cliente que são fundamentais para eles poderem ter uma melhor performance nas suas transações internacionais. Outra coisa importante, né? Pós-pandemia, uma coisa que impacta no custo da operação, no custo daquele produto que você compra aqui no Brasil, é o frete internacional. Porque se na última milha local, no exemplo do iFood que eu dei, esse frete é baixo, 10, 15, 20 reais, um frete internacional é muito caro. É claro que você traz muita coisa, esse frete é diluído para todas as coisas que você está trazendo, rateado para todas as peças que uma empresa está trazendo aqui naquele frete. Mas o frete oscilou muito no pós-pandemia. Os fretes estão muito altos, às vezes ficam muito baixos, depois ficam altos de novo. Então, as empresas têm que, a todo momento, cotar Você tem novos um fretes, novas contexto, opções. e você tem um Exato. contexto internacional de petróleo, de risco de Claro, guerra, de isso. estrangulamento de vias Geopolítica, marítimas, exatamente. Então, isso geopolítica, ajudou, você tem um exato, risco. exato. Isso Agora, ajudou a deixar o frete oscilar. Então, as nossas ferramentas ajudam os clientes a selecionarem as melhores opções de frete, inclusive, para reduzirem os seus custos e conectar claro, com essa eficiência logística a alimentar toda a cadeia. agora vocês ficaram mais importantes para os seus clientes nesse contexto instável também. É um contexto mais difícil, mas o seu É, trabalho ganha relevância. Falando em é. relevância, eu queria entender o seguinte: você tem uma crescente digitalização dos negócios, você tem uma reforma tributária entrando, você vai ter um período de transição extremamente longo entrando. E então, como é que vocês vão mudar e adaptar as ferramentas de vocês para esses processos de comércio exterior? Que inovações e que adaptações vocês vão ter que fazer para se tornar mais eficientes? Porque teremos um período de transição que ele é meio obscuro. Meio não, né? Eu tô sendo ingênuo em falar meio. Vocês estão preparados para isso? Vocês vão aumentar a equipe para se preparar para esse momento, que não vai ser exatamente agora, para vocês vão tatear bastante no início, e isso não é culpa de vocês, é culpa de toda a construção da reforma, para poder abastecer esse pessoal? Eu acho que empresas como a nossa, né, que entregam tecnologia, e, portanto, a gente é uma empresa de tecnologia, a gente tem que estar sempre olhando qual é o próximo grande movimento. Eu gosto muito de uma frase que o Walter Longo é um grande executivo da Abril e hoje um pensador de negócios, né? Ele fala o seguinte, Trabalhei, a gente já não trabalhei está... com ele, trabalhei com ele. Sensacional, dizendo o Walter Longo, né? A gente não está mais em tempos de mudanças, nós estamos numa mudança de tempo. A gente tem o costume de olhar para o passado, para a segurança e para as decisões que a gente tomou no passado e tentar, com isso, reprojetar o nosso futuro, ou projetar o nosso futuro. E neste momento, em que é um momento revolucionário e não mais de evolução, nós estamos num tempo de uma mudança de tempo e não mais em tempo de mudanças, você tem que olhar para o seu passado como histórico e aprendizado. Né? Você tem que escrever o futuro de uma forma disruptiva, de uma forma diferente. E aí que você fala ali um pouco do patinar, porque é uma época de experimentação. A gente tem um monte de tecnologia disruptiva aí, há um fácil acesso, baixo custo, por exemplo, inteligência artificial generativa, blockchain, IoT, impressão 3D. Como essas tecnologias podem impactar os nossos negócios? No meu caso, como essas tecnologias podem ser combinadas para impactar positivamente a operação de comércio exterior dos nossos clientes. Então, a gente tem uma agenda aqui, Vargas, que a gente está, primeiro, treinando as pessoas da companhia para entender melhor toda essa tecnologia. A gente está
conversando com os clientes para, de fato, entenderem a perspectiva deles sobre esse novo mundo. A gente está conversando com fundos de investimento para também enxergar com eles como é a leitura deles do mercado neste tempo. Nós estamos fazendo rodada de inovação. Então, a gente está criando todo um movimento para a gente ter insumos para a gente poder criar novas tecnologias a partir daí, ou combinar esses pontos todos e desenvolver inovações a partir daí. Eu acho que tem grandes tecnologias que vão impactar positivamente o comércio exterior nos próximos anos. Inteligência artificial generativa, absolutamente é uma delas, né? A gente, por exemplo, ganhou um prêmio há pouco tempo, a questão de um mês atrás, de inovação tecnológica da Oracle, que é uma grande empresa de tecnologia do mundo. Ela selecionou a gente dentre todos os seus 20 mil parceiros como o parceiro mais inovador do ano de 2024. E a gente ganhou isso porque a gente criou uma solução que recebe documentos do comércio exterior dos nossos clientes, tem ali um aprendizado de máquina que consegue fazer a leitura desse documento, processar, e aí a gente tira o humano dessa atividade. Quando a gente tira o humano, esse humano pode ser usado, esse colaborador pode ser usado para atividades mais estratégicas da companhia, né? Então, acho que a inteligência artificial, nesse contexto, vem para mudar o jogo. Eu gravei, a título de brincadeira e teste, um texto no LinkedIn, e eu gravei falando esse texto em mandarim, em alemão, em inglês, e finalizei com português. E era um avatar digital meu. Eu utilizei uma tecnologia chamada HeyGen, que é uma tecnologia de inteligência artificial generativa. Cara, ela cria um avatar realístico. A minha boca fala como se eu estivesse falando, se movimenta como se eu estivesse falando o idioma. O tom da minha voz falando o idioma mandarim ou alemão ou inglês era a minha voz falando aquilo. Então, quer dizer, essa brincadeira é uma modelagem que traz para a gente a questão, como isso pode impactar o comércio exterior, principalmente num país onde 5% da população fala inglês, por exemplo. E o comércio exterior ele é regulado pelo inglês, né? Então, quando você fala daqui com a China, com o fornecedor da China, daqui com o fornecedor da Alemanha, daqui com o fornecedor da própria América do Norte, você fala inglês com esses caras. Então, você tem que saber o idioma. Quanto que tecnologias como essas podem viabilizar uma conversação online sendo traduzida simultaneamente? Samsung disponibilizou para o mercado recentemente o Earbuds, né? Um negócio igual a esse que eu estou usando aqui, que já faz a tradução instantânea. Então, inteligência artificial generativa 100% impactante e impacto positivo. Uma outra coisa que me impressiona, Vargas, é a impressão 3D, né? E se a gente pensar na perspectiva de logística e comércio exterior, por que não imprimir modelos de roupas aqui no Brasil a partir de designers ou desenhos elaborados por designers internacionais, né? Tem uma empresa chamada Revo Foods, R-E-V-O, Foods de comida. Eles imprimem salmão. Eles imprimem salmão vegano. E é impressionante. O salmão impresso, ele tem a mesma aparência de um filé de salmão, ele tem o gosto, e mais do que isso, esses caras deram escala para essa produção. Criaram máquinas para imprimir salmão vegano. Então, vai ser possível imprimir comida, imprimir peças, imprimir roupas, imprimir sapatos, eventualmente, em algum momento dessa história. Pode ser que seja, né? A exemplo de tudo que está acontecendo. Então, acho que são duas tecnologias que vão impactar muito positivamente, e são coisas que a gente está, né, olhando, experimentando, com as quais a gente está interagindo para trazer para a nossa realidade, para a operação dos nossos clientes, a melhor experiência em relação ao uso dessas tecnologias mais emergentes. Nossa, muito legal. Eu quero experimentar eu quero experimentar o salmão e por favor, me manda o link. Me manda o link do seu avatar. Meu caro, muito obrigado. Foi um prazer falar com você. Prazer foi meu. Grande abraço para vocês. Você não atende mais ligações de números desconhecidos. Seus clientes e prospects também não. Conheça a plataforma de comunicação mais avançada, eficaz e segura do mercado. Projetos entregues 10 vezes mais rápido. Diminua 3 vezes seu custo total de propriedade. Entenda seu cliente com nossa inteligência artificial Multistrategy. Uma plataforma completa, ideal para o seu negócio.
Transforme suas conversas em negócios com a Colmeia.